Minha família tem sido católica por 4 gerações. E nos anos 70, ela fundou um local de reuniões. Na época, meu pai e meu tio eram deões da igreja. À véspera de cada dia santo importante, minha família ia de bicicleta até um local a 35 quilômetros dali para a vigília do dia. Lembro que o padre sempre nos dizia na missa que os últimos dias já tinham chegado e que deveríamos estar alertas o tempo todo. Manter nossa alma limpa e não cometer pecados graves, pois o Senhor viria numa nuvem e nos levaria para o céu a qualquer momento. Na época, todos os paroquianos, jovens e velhos, ardiam de fervor, rezando o rosário, participando da missa e fazendo boas obras, ansiando pelo retorno do Senhor. Meu pai e meu tio faleceram no início da década de 90 e eu assumi o papel de deão. Eu liderava os paroquianos na leitura das Escrituras e pregava. Então, na primavera de 99, nosso padre me deu um folheto evangelístico de Hong Kong e pediu que eu informasse a todos que o retorno do Senhor era iminente. Sim, todos esperavam que o Senhor voltasse com a aproximação do novo milênio. Sim. Organizei reuniões com todos e pedi que orassem e lessem as Escrituras 3 vezes ao dia. E falei dos sinais da vinda do Senhor explicados na Bíblia. Eu disse, queridos fiéis, o Senhor está prestes a voltar. Ele já colocou um pé na porta e logo estará diante de nós. O Senhor Jesus disse, e então aparecerá o sinal do Filho do Homem no céu, e todas as tribos da terra lamentarão. E verão o Filho do Homem vindo nas nuvens do céu com grande poder e majestade. Então, quando o Senhor vier, um grande sinal aparecerá no céu. Vamos ver com nossos próprios olhos o Senhor descendo numa nuvem em glória e majestade para nos levar para o céu. Faltam apenas poucos meses até o ano 2000. Devemos correr para compartilhar o Evangelho com amigos, parentes e conhecidos incrédulos. Salvar mais almas será um grande mérito nosso aos olhos do Senhor. Isso despertou todo mundo e todos começaram a discutir animadamente. Alguns disseram, sim, 2000 chegará em poucos meses. O Senhor está prestes a voltar. Devemos ler mais as Escrituras e parar de cobiçar coisas mundanas. E alguns disseram, devo compartilhar o Evangelho com amigos e parentes para que suas almas sejam salvas e possam ir para o céu. Logo, já era novembro. E percebi que minha esposa estava um pouco diferente. Após jantar, ela sempre ia para a casa da irmã Tian para ler as Escrituras. E ela não havia participado das vésperas comigo havia dias. Eu estava confuso e me perguntava se ela tinha se convertido. Certa tarde, minha esposa veio e me perguntou algo. Ela disse, já somos crentes faz tempo. Você está ansioso pela volta do Senhor? Sem hesitar, eu respondi a ela. E precisa perguntar? É claro que eu estou. Então ela, muito séria, me disse, tenho boas novas para você. Ele encarnou de novo e retornou. E abriu o pergaminho citado em Apocalipse. Sim, como você reagiu a isso? Eu fiquei chocado. Levantei minha voz e lhe disse, que absurdo é esse? Com certeza o Senhor virá com as nuvens quando ele retornar. É impossível que ele retorne na carne. Você tinha certeza disso? Sim. Então minha esposa disse, você nem investigou. Como pode determinar cegamente que ele não voltará na carne? Em todos os nossos anos de fé, não ansiamos por acolher o retorno do Senhor? Ao assumir isso baseado em suas noções, é provável que você perca sua chance de ser arrebatado. Você deve se acalmar e investigar isso de verdade. Mas nada do que ela falava me alcançava. Temia que ela tivesse se desviado, então falei das profecias da segunda vinda, dizendo, quando o Senhor Jesus foi crucificado e ressuscitou, ele subiu para o céu na forma de espírito.
Quando ele retornar, voltará em forma de espírito, nas nuvens, em toda a glória. Como ele poderia voltar na carne? A Bíblia diz: Eis que ele vem com as nuvens, e todos os olhos o verão. E imediatamente após a tribulação daqueles dias, o sol escurecerá e a lua não dará sua luz, e as estrelas cairão do céu, e as potências do céu estremecerão. E então aparecerá o sinal do Filho do Homem no céu. E todas as tribos da terra lamentarão, e verão o Filho do Homem vindo nas nuvens do céu, com grande poder e majestade. Podemos ver que, quando ele retornar, o sol se escurecerá e a lua perderá sua luz. As estrelas cairão do céu e o Senhor descerá numa nuvem. Mas nenhum desses sinais tem aparecido. Como você pode dizer que ele já veio? Ela me ouviu e então respondeu calmamente: As profecias do Senhor são mistérios ocultos. Se as explicarmos com base em nossas noções e imaginações, podemos interpretar suas palavras errado. Pense nos fariseus. Eles seguiram o sentido literal das Escrituras e suas próprias noções, pensando que o Messias nasceria num palácio e assumiria o poder. Mas o Senhor Jesus não nasceu num palácio. Ele nasceu numa manjedoura, filho de um carpinteiro, e não foi um governante. Os fariseus viram que o nascimento e a obra de Jesus não se encaixavam em suas ideias. Por isso se recusaram com veemência a aceitar que ele era a vinda do Messias. E lutaram contra ele e o condenaram. Não podemos cometer o mesmo erro dos fariseus. Eu me irritei quando ouvi isso e pensei que eu era o deão da igreja, mais culto que ela. Mas ela não me ouvia, dizia que eu entendi errado as profecias do Senhor. Fechei a cara e disse a ela, irritado: Eu já disse isso, mas você não me ouve. Você foi totalmente enganada. Pare de ir a essas reuniões. Surpreendentemente, ela respondeu com firmeza: O que eu investiguei é claro, e eu creio no Senhor retornado. Se não acredita, o problema é seu, mas não me atrapalhe. Eu fiquei furioso quando ela disse isso. Num esforço de salvá-la, chamei outros deões para tentar impedi-la. O que disseram a ela? Muito confiante, um dos deões disse: Nós viemos de uma família católica e sabemos que é a única religião certa. O cristianismo surgiu de uma divisão na Igreja Católica. Quando o Senhor retornar, todas as denominações voltarão ao catolicismo. Será a união da cristandade. Você sabe disso, não sabe? Fiquei surpreso ao ouvi-la dizer: Qual a base para o retorno de todas as denominações para a Igreja Católica quando o Senhor voltar? O Senhor Jesus disse isso? As igrejas cristãs e ortodoxas querem se reunificar com a Igreja Católica? A Bíblia profetizou há tempos. E nos últimos dias o monte da casa do Senhor será colocado no topo das montanhas e elevado acima das colinas, e todas as nações acorrerão para ele. Aqui, montes se refere às várias denominações. Com a volta do Senhor e a obra da reunificação, não é o cristianismo que voltará ao catolicismo, nem vice-versa. São os crentes verdadeiros de todas as denominações que se voltarão para Deus. Quando todas as crenças se tornarem uma assim, a justiça do Senhor será evidente, e todas as pessoas se convencerão por completo. Quando ouvi isso, tudo me pareceu tão novo e esclarecedor, e por um momento, eu não soube o que dizer. Vi que os deões também ficaram sem palavras, e um deles só disse enfaticamente: Como simples paraquiana, você sabe mais que um padre? Em todo caso, quando chegar a hora, todos retornarão para o catolicismo. Aqueles que abandonam o catolicismo traem a Deus, e sua alma não irá para o céu. Vocês foram desviados. Aconselho que se confesse imediatamente. Não é tarde para dar meia volta. Sim.
O que sua esposa disse? Ela respondeu com firmeza e disse: Eu não fui desviada. Ouvi as palavras do Espírito Santo às igrejas e estou seguindo os passos do Cordeiro. Aceitei a nova obra de Deus. Ficarei nesta senda e ninguém pode me impedir. Você não imaginava que ela seria tão firme. Chamei os deões para a aconselharem, mas não achei que eles não só não conseguiriam convencê-la, mas que nem conseguiriam refutá-la. Depois disso, a fé da minha esposa ficou ainda mais forte. Mais forte? Sim. Ela disse que, no início, ela se sentia constrangida por mim e tinha preocupações. Mas quando os deões tentaram impedi-la, ela viu que eles não entendiam a verdade, que eram muito arrogantes e não queriam buscar com humildade. Então, ela se libertou e ficou ainda mais determinada a seguir Deus Todo-Poderoso. Ela continuou participando das reuniões todos os dias. Eu ficava confuso porque ela não era culta, nem conhecia a Bíblia muito bem. Então, como os argumentos dela deixaram os diáconos tão perplexos? Que tipo de sermões ela estava ouvindo que eram tão incríveis? Refleti muito sobre o que ela tinha dito e senti que havia algo ali. Aquilo no que ela acreditava vinha mesmo do Espírito Santo? Não era possível. Caso fosse, nossos padres deveriam saber tudo a respeito. Mas por que eles não falaram? Fui conversar com meu cunhado sobre isso, que também é deão na igreja. Mas antes que eu acabasse de falar, ele me interrompeu e disse: É impossível que o Senhor retorne na carne. Existe uma igreja chamada Relâmpago do Oriente. Ela diz que o Senhor retornou na carne com o nome Deus Todo-Poderoso. Seu ensino é bem elevado. E ela roubou muitos dos nossos crentes ardentes. Mais de uma dúzia só da nossa igreja foram enganados e até mesmo um padre. Eles não voltam por nada. E ele me instruiu a não ouvir o que eles pregavam. Foi quando percebi que minha esposa tinha ouvido os sermões da Relâmpago do Oriente. Da casa do meu cunhado, fui para a casa de outro deão. E o instruí a dizer aos paroquianos para ficarem longe da Relâmpago do Oriente. Você começou a blindar a igreja? Sim. A caminho de casa, comecei a pensar sobre o que meu cunhado tinha dito. Eu estava bastante curioso e me sentia desafiado em relação a isso. Perguntei-me o que mais a Relâmpago do Oriente tinha a dizer. Por que tantos crentes estavam indo para o seu lado? Ainda que seus sermões fossem bons, seriam melhores que as verdades católicas? Tendo a chance, eu queria ver o que eles estavam pregando. Você começou a se interessar. Sim. Comecei a ler mais a Bíblia para estar equipado para refutar o pessoal da Relâmpago do Oriente. Procurei sem parar profecias relacionadas à volta do Senhor. E eu encontrei esta. Minhas ovelhas ouvem a minha voz. Eu as conheço e elas me seguem. Ao ler isso, refleti sobre como muitos crentes aceitavam a Relâmpago do Oriente após ouvir seus sermões e se recusavam a voltar. Aquilo era bem revelador. E eram católicos de longa data com percepção e um forte fundamento na fé. Eles deviam ter investigado antes de seguir a Relâmpago do Oriente. Ocorreu-me que talvez o livro que eles liam continha a verdade, que era a voz de Deus. Se eu não verificasse, como eu saberia se aquilo realmente vinha de Deus ou não? Mais tarde, decidi ver do que se tratava. E se houvesse verdade naquilo e se alinhasse à Bíblia, eu seguiria investigando. Se contradissesse a fé católica, eu ainda poderia rejeitá-lo. Então, quando você começou a investigar a obra de Deus dos últimos dias? Foi numa manhã, logo depois do café da manhã, quando minha esposa não estava por perto. Eu sabia que ela estava na casa da irmã Tian. Eu pensei comigo que devia ser cativante, já que ela vivia nas reuniões. Eu queria ver o que eles estavam dizendo. Ao chegar na casa da irmã, vi não só alguns outros paroquianos,
mas também o irmão Wang, de uns 50 anos. Ele me convidou a participar da reunião. Eu me sentei para ouvir. E, em silêncio, orei ao Senhor, pedindo que Ele protegesse meu coração e me desse discernimento para que eu não fosse enganado. Você estava em alerta. Sim. O irmão Wang comunicou. A Bíblia contém 3 partes: o Antigo Testamento, o Novo Testamento e o Apocalipse. Cada parte registra a obra de Deus numa era diferente. O Antigo Testamento registra a obra da Era da Lei, quando Deus emitiu os 10 mandamentos, suas leis e decretos por meio de Moisés, para que as pessoas soubessem o que é pecado e como viver na terra. O Novo Testamento registra a obra da Era da Graça, quando o Senhor Jesus foi crucificado como oferta pelo pecado, redimindo as pessoas da condenação sob a lei. Apocalipse profetizou a obra de Deus nos últimos dias, a obra da Era do Reino, quando Deus se torna carne e vem em segredo, expressando verdades para julgar e purificar o homem para nos libertar dos laços do pecado. Isso é uma salvação enorme para todos que buscam a verdade. Ele também disse: na verdade, Deus profetizou há muito tempo que ele viria encarnado nos últimos dias. Há muitas profecias disso na Bíblia. Por exemplo, o Senhor disse: eis que venho como ladrão. Estai, pois, preparados, porque a hora em que não pensais, virá o Filho do Homem. Aqui em que não pensais e como ladrão, falam sobre a vinda do Filho do Homem em segredo quando as pessoas não a esperam. Qualquer menção ao Filho do Homem se refere à encarnação de Deus. Como o Senhor Jesus, ele nasceu de um homem, numa família de pessoas comuns. A aparência dele era de uma pessoa normal, mas a essência era divina. Ele era a encarnação do próprio Deus. O irmão Wang continuou testificando que Deus tinha voltado na carne. E isso me irritou. Eu não quis ouvir mais nada. Então me levantei do sofá e disse, com um olhar sério: não posso aceitar o que dizem sobre o retorno de Deus na carne. A Bíblia profetiza claramente: homens da Galileia, por que ficais olhando para o céu? Esse Jesus que é arrebatado para o céu voltará do mesmo modo que o vistes subir para o céu. O Senhor subiu para o céu em forma de espírito. Portanto, ao retornar, deve ser em forma de espírito, descendo em toda a glória. O Senhor já morreu por nós na cruz, tomando para si muito sofrimento. Ele não retornará na carne. O irmão Wang me respondeu calmamente: sentemos e comunguemos mais sobre isso. As verdades das palavras de Deus podem resolver nossas dúvidas. Pensei comigo que a sua comunhão era ótima. Não iria superá-lo com meu conhecimento da Bíblia. Se eu não conseguisse pensar claramente e fosse enganado, eu poderia perder minha chance de entrar no reino. Decidi que eu não podia ouvir mais, mas que voltaria para casa para primeiro estudar a Bíblia. Inventei uma desculpa e fui embora. E sua ideia de ouvi-los terminou por aí? Na verdade, não. Eu não ouvi tudo o que ele tinha a dizer, mas em casa, sempre que pensava na ideia do retorno do Senhor na carne, eu ficava agitadíssimo. A minha esposa até podia ser enganada, mas enganar todos aqueles outros crentes devotos não parecia possível. Além disso, se o Senhor realmente tivesse voltado e eu não investigasse, eu poderia perder minha chance de acolher o Senhor. Mas se a Relâmpago do Oriente não fosse o caminho verdadeiro e eu acabasse seguindo a senda errada, isso seria uma traição do Senhor e minha alma não seria salva. Entre a cruz e a espada. Exato. Por um tempo, fiquei sem apetite e sem dormir bem. Eu estava me sentindo péssimo. Então, orei diante de uma imagem do Sagrado Coração. Senhor Jesus, não sei se a Relâmpago do Oriente é realmente o teu retorno. Por favor, dá-me discernimento e guia-me. Não permita que eu me desvie para a senda errada. Depois disso, li todos os tipos de versículos sobre o retorno do Senhor e, com a orientação do Espírito Santo, encontrei profecias sobre a vinda do Senhor em segredo e descobri um mistério. Hã?
Que mistério? Percebi que muitos versículos mencionam que aqueles que acolhem a vinda em segredo do Senhor participarão do banquete e que eles serão abençoados. Por exemplo, o Senhor disse: "E no meio da noite ouviu-se um clamor: Eis que vem o noivo, ide ao encontro dele. E todas as virgens se levantaram e prepararam suas lâmpadas. O noivo veio. E aquelas que estavam preparadas entraram com ele para as bodas, e a porta se fechou. Eis que venho como ladrão. Feliz aquele que vigia e guarda as suas vestimentas, para que não ande nu e eles vejam a sua vergonha. E vós, sede vós semelhantes a homens que aguardam o seu Senhor quando ele retornar das bodas, para que quando ele vier e bater à porta, eles abram para ele imediatamente. Bem-aventurados são aqueles servos que o Senhor, quando ele vier, encontrar vigiando. Em verdade vos digo, ele se cingirá e os sentará à mesa e os servirá. E se ele vier na segunda vigília ou na terceira vigília, e assim os encontrar, bem-aventurados são esses servos. Eis que estou à porta e bato. Se algum homem ouvir a minha voz e abrir a porta para mim, eu entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Ponderei e orei muito sobre esses versículos. Vi que as palavras, no meio da noite, ouviu-se um clamor, como ladrão, vier na segunda vigília e na terceira vigília, falavam da vinda do Senhor quando as pessoas não o esperam. O que eles diziam sobre a vinda do Senhor em segredo para salvar o homem estava certo. Concordava com as profecias da Bíblia. Se eu conseguisse acolher a vinda secreta do Senhor, não seria um dos abençoados? Dei graças pelo esclarecimento do Espírito Santo que me fez descobrir esse mistério. Continuei vasculhando a Bíblia e encontrei isto, dito pelo Senhor Jesus. Pois como o relâmpago que reluz sob o céu, brilha até as partes sob o céu, assim será o Filho do Homem em seu dia. Primeiro, porém, ele deve sofrer e ser rejeitado por esta geração. Antes eu sempre acreditara que o Senhor retornaria em forma de espírito. Mas o Senhor disse claramente, primeiro ele deve sofrer e ser rejeitado por esta geração. Como ele poderia sofrer ou ser rejeitado pelas pessoas em forma de espírito? Só a encarnação de Deus sofreria. Será que a relâmpago do Oriente estava certa sobre o Senhor ter retornado na carne como o Filho do Homem? Mas então me lembrei de Apocalipse 1:7 que diz: Eis que ele vem com as nuvens e todos os olhos o verão, também aqueles que o transpassaram. E todas as tribos se lamentarão por causa dele. De acordo com esse versículo, o Senhor retornará gloriosamente com as nuvens. E todos o verão quando ele nos arrebatar. Se o Senhor veio na carne em segredo, como explicar esse versículo? As profecias da vinda em segredo e da vinda com as nuvens não eram contraditórias? Eu não entendia aquilo. O ano novo de 2000 veio num piscar de olhos. Mas a minha esperança de o Senhor descer dos céus não se realizou. Eu sabia que todos os sinais para o retorno do Senhor tinham se cumprido. E foi então que comecei a questionar a ideia da vinda do Senhor dos céus no novo milênio. Em meu coração, eu tendia cada vez mais em direção a uma vinda secreta. Continuei procurando profecias sobre isso. Também orei ao Senhor Jesus. Senhor, o milênio veio, mas não te vi vindo numa nuvem. Estou decepcionado e em dor. Ó Senhor, agora só a relâmpago do Oriente testifica que tu retornaste na carne. Tu realmente voltaste? Por favor, esclarece-me, para que eu reconheça a tua obra.
Você queria investigar ainda mais a obra de Deus. Isso mesmo. Eu queria ouvir mais da comunhão do irmão Wang. Porque pensava que se a Relâmpago do Oriente realmente fosse o retorno do Senhor, eu seria eliminado por meio da obra de Deus se não a aceitasse. Quanto mais pensava nisso, mais angústia sentia. Um dia, em janeiro, eu não consegui ficar parado. Eu disse à minha esposa que queria ouvir o irmão Wang. Depois de me encontrar com ele, eu lhe disse: ultimamente tenho lido tantas passagens das Escrituras e sinto que o que você disse concorda com as profecias. Agora consigo aceitar a vinda do Senhor em segredo como o Filho do Homem. Mas há também esta profecia: eis que ele vem com as nuvens, e todos os olhos o verão, também aqueles que o traspassaram. E todas as tribos da terra se lamentarão por causa dele. Ela diz que o Senhor virá com as nuvens em grande glória. Isso não contradiz a vinda do Senhor em segredo? O Senhor é fiel, e sem dúvida suas palavras se cumprirão. Deve haver algum mistério nisso. O que isso significa? O que o irmão Wang disse? Ele leu algumas palavras de Deus Todo-Poderoso para mim. Vou lê-las. Sim. Deus Todo-Poderoso diz: todos no universo que conhecem a salvação de Jesus, o Salvador, têm desesperadamente ansiado pela súbita chegada de Jesus Cristo para cumprir o que Jesus disse quando estava na terra: eu virei assim como parti. O homem crê que após a crucificação e ressurreição, Jesus voltou ao céu sobre uma nuvem branca para assumir o seu lugar à destra do Altíssimo. O homem imagina que, semelhantemente, Jesus descerá novamente sobre uma nuvem branca em meio àqueles que têm desesperadamente ansiado por ele há milhares de anos, e que ele portará a imagem e vestirá as roupas dos judeus. Depois de aparecer aos homens, ele lhes concederá comida, fará com que água viva jorre para eles e habitará entre eles, cheio de graça e amor, vívido e real. Todas essas noções são o que as pessoas acreditam. Mas Jesus, o Salvador, não fez isso. Ele fez o oposto do que o homem imaginou. Ele não chegou entre aqueles que haviam ansiado por sua volta e não apareceu sobre a nuvem branca a todas as pessoas. Ele já chegou, mas o homem não sabe e permanece ignorante. O homem está simplesmente o aguardando sem propósito, inconsciente de que ele já desceu sobre uma nuvem branca e está agora entre um grupo de vencedores que ele formará durante os últimos dias. Muitas pessoas podem não se importar com o que digo, mas ainda quero contar a todo assim chamado santo que segue a Jesus que quando virem Jesus descer dos céus sobre uma nuvem branca com seus próprios olhos, isso será a aparição pública do sol da justiça. Talvez esses sejam tempos de grande empolgação para você, mas você deve saber que o tempo em que você testemunhar Jesus descendo dos céus é também o tempo em que você descerá ao inferno para ser punido. Esse será o tempo do fim do plano de gestão de Deus e será quando Deus recompensará os bons e punirá os perversos. Pois o juízo de Deus terá terminado antes que o homem veja sinais, quando houver apenas a expressão da verdade. Aqueles que aceitarem a verdade e não buscarem sinais, e assim foram purificados, terão regressado diante do trono de Deus e entrado no abraço do Criador. Somente aqueles que persistirem crendo que o Jesus que não vem sobre uma nuvem branca é um falso Cristo estarão sujeitos à punição eterna, pois eles somente creem no Jesus que mostra sinais, mas não reconhecem o Jesus que proclama o rigoroso juízo
e libera o verdadeiro caminho e vida. E assim, só pode ser que Jesus lide com eles quando ele voltar abertamente sobre uma nuvem branca. Eles são obstinados demais, confiantes demais em si mesmos, arrogantes demais. Como tais degenerados poderiam ser recompensados por Jesus? A volta de Jesus é uma grande salvação para aqueles que são capazes de aceitar a verdade. Mas para aqueles que são incapazes de aceitar a verdade, é um sinal de condenação. Vocês devem escolher sua própria senda e não devem blasfemar contra o Espírito Santo nem rejeitar a verdade. Vocês não devem ser pessoas ignorantes e arrogantes, mas pessoas que obedecem à direção do Espírito Santo e almejam e buscam a verdade. Somente assim, vocês serão beneficiados. Amém. Depois dessa leitura, ele comunicou: o retorno de Deus tem 2 estágios. Primeiro, ele encarna como Filho do Homem e vem em segredo. É o Espírito de Deus que se torna carne, expressando verdades e fazendo o julgamento e a purificação, acabando por formar um grupo de vencedores. Então sua obra de encarnação secreta estará concluída. Ele enviará os grandes desastres, recompensando os bons e punindo os maus. Quando os grandes desastres terminarem, Deus virá numa nuvem, aparecendo a todos os povos e nações. Isso cumpre a profecia do Senhor. E então aparecerá o sinal do Filho do Homem no céu, e todas as tribos da terra lamentarão. E verão o Filho do Homem vindo nas nuvens do céu com grande poder e majestade. Na mente humana, a vinda do Senhor numa nuvem deveria ser um tempo de grande júbilo para todos. Por que então ele disse que lamentarão? Porque verão que Deus Todo-Poderoso, a quem resistiram, é na verdade o Senhor Jesus retornado. Mas àquela altura, a obra de Deus para salvar o homem já terá terminado, já que eles se recusaram a aceitar qualquer coisa senão Jesus vindo numa nuvem, perderam sua chance de ser salvos por Deus. Por isso gemerão e rangerão os dentes e serão punidos. Podemos ver que o retorno em segredo de Deus encarnado para operar não é só para a salvação do homem, mas também para expor e eliminar pessoas. Todos aqueles que ouvem a voz de Deus e o aceitam enquanto ele opera na carne e expressa verdades achegam-se ao trono de Deus e são julgados diante do trono de Cristo. Aqueles que se livrarem da corrupção e forem purificados por meio do julgamento de Deus receberão a proteção de Deus nos desastres e sobreviverão. Mas as pessoas malignas que não amam a verdade e resistem a Deus serão eliminadas por meio da obra da encarnação de Deus e no final serão punidas nos grandes desastres. Isto é, a obra de Deus em segredo separa as cabras das ovelhas, o joio do trigo, os crentes verdadeiros dos falsos, os justos dos malignos. Tudo isso é revelado. Todos serão separados pelo seu tipo. Esta é a sabedoria da obra de Deus. Quando ouvi essa comunhão dele, meus olhos se abriram de repente. Vi que é assim que as profecias bíblicas sobre o retorno do Senhor se cumprirão. E vi a autoridade de Deus nas palavras de Deus Todo-Poderoso. Esse senso do caráter justo e inofendível de Deus me deu medo. Sabia que se me agarrasse à noção do retorno do Senhor nas nuvens e não aceitasse as verdades expressadas pela encarnação do Senhor, eu perderia minha chance de ser salvo. Senti que as palavras de Deus Todo-Poderoso eram a verdade. Naquele dia descobri o mistério do retorno do Senhor pela leitura de poucas palavras dele. Por isso tantos crentes se recusavam a retornar depois de aceitarem Deus Todo-Poderoso. A verdade nas palavras de Deus os atraiu. Sim. Fiz mais algumas perguntas ao irmão Wang. Eu disse, Jesus apareceu aos discípulos dele por 40 dias após ter ressuscitado. E então ascendeu ao céu naquele corpo espiritual ressuscitado. Pensávamos que, quando o Senhor retornasse para julgar o mundo, ele apareceria em forma de espírito.
num grande trono majestoso e maravilhoso, julgando todos os povos. Assim, os pecadores iam para o inferno e aqueles que tinham praticado bem iriam para o céu. Mas você testifica que o Senhor vem na carne para executar sua obra de julgamento. Isso tem base bíblica? Uhum. Isso confunde muitas pessoas. Sim. Qual foi a comunhão dele sobre isso? Ele disse: existem profecias bíblicas sobre Deus se tornar carne para fazer a obra de julgamento. Por exemplo, pois como o relâmpago parte do Oriente e reluz até o Ocidente, assim será a vinda do Filho do Homem. Pois também o Pai não julga ninguém, mas deu todo o julgamento ao Filho. E ele entregou a ele o poder de julgar, porque ele é o Filho do Homem. Quem me despreza e não recebe as minhas palavras, tem quem o julgue. A palavra que proclamei, esta o julgará no último dia. Muitas coisas ainda tenho a vos dizer, mas não as podeis suportar agora. Mas quando ele, o Espírito da verdade, vier, ele vos ensinará toda a verdade. Pois vem o momento em que o julgamento começará pela casa de Deus. Essas menções ao Filho e Filho do Homem se referem a Deus em sua forma encarnada. Isso nos mostra que nos últimos dias o Espírito de Deus se torna carne para fazer sua obra de julgamento. E esse é o julgamento que começa pela casa de Deus. Isso significa: Cristo dos últimos dias expressa verdades e executa julgamento entre quem aceita o julgamento dele, para purificar e salvar as pessoas, guiando o homem a entrar nas verdades. Essa é a obra da vinda secreta de Deus. Quanto aos incrédulos, Deus os condenará e os destruirá diretamente, usando os desastres para lidar com eles. Deus Todo-Poderoso expressa todas as verdades que purificam e salvam o homem, fazendo a obra de julgamento começar pela casa de Deus. Isso cumpre as profecias do retorno do Senhor nos últimos dias. Sim. Na verdade, Deus profetizou há tempos que faria sua obra de julgamento dos últimos dias na carne. Sim. Se Deus Todo-Poderoso não tivesse revelado esses mistérios, os humanos nunca teriam entendido isso. Depois disso, o irmão Wang conversou comigo sobre por que Deus não faz a obra de julgamento em forma de espírito, mas a executa pessoalmente na carne. Isso é muito importante. É. Qual foi a comunhão dele? Ele leu algumas palavras de Deus Todo-Poderoso. Vamos assistir a um vídeo das passagens que ele leu. Deus Todo-Poderoso diz: a salvação do homem por Deus não é feita diretamente usando o método do Espírito e a identidade do Espírito, pois o seu Espírito não pode ser tocado nem visto pelo homem, nem pode o homem se aproximar. Se ele tentasse salvar o homem diretamente, na maneira do Espírito, o homem seria incapaz de receber sua salvação. Se Deus não se vestisse com a forma externa de um homem criado, não haveria como o homem receber essa salvação, pois o homem não tem como se aproximar dele, assim como ninguém podia chegar perto da nuvem de Jeová. Somente por se tornar um ser humano criado, isto é, colocando sua palavra no corpo de carne em que ele está para se tornar, pode ele pessoalmente introduzir a palavra em todos os que o seguem. Só então o homem pode ver e ouvir pessoalmente sua palavra, e além disso, entrar na posse de sua palavra, e por esse meio ser totalmente salvo. Se Deus não se tornasse carne, ninguém de carne e osso seria capaz de receber tal grande salvação. Nem uma única pessoa seria salva. Se o Espírito de Deus operasse diretamente entre os homens, toda a humanidade seria golpeada. Se não, sem ter como entrar em contato com Deus, ela seria levada cativa por completo por Satanás. A primeira encarnação foi para redimir o homem do pecado, para redimi-lo por meio do corpo de carne de Jesus. Isto é, ele salvou o homem da cruz,
mas o caráter satânico corrupto ainda permaneceu dentro do homem. A segunda encarnação não é mais para servir como uma oferta pelo pecado, mas em vez disso, salvar totalmente aqueles que foram redimidos do pecado. Isso é feito de modo que aqueles que são perdoados possam ser libertos de seus pecados e ser completamente limpos, e por alcançar um caráter transformado, libertar-se da influência das trevas de Satanás e retornar para diante do trono de Deus. Só dessa maneira o homem pode ser plenamente santificado. Se o Espírito de Deus falasse diretamente aos homens, toda a humanidade se submeteria à voz, caindo sem palavras de revelação, algo muito parecido com o modo como Paulo caiu no chão em meio à luz em sua jornada para Damasco. Se Deus continuasse a trabalhar dessa maneira, o homem nunca seria capaz de conhecer sua própria corrupção através do julgamento da palavra, e por meio disso, de alcançar a salvação. Somente por meio de tornar-se carne, Deus pode entregar pessoalmente suas palavras aos ouvidos de cada e de todos os seres humanos, para que todos os que têm ouvidos possam ouvir suas palavras e receber sua obra de julgamento pela palavra. Somente isso é o resultado alcançado por sua palavra, ao invés de o Espírito se tornar manifesto para assustar o homem, para que ele fique em submissão. É somente através dessa obra prática, mas extraordinária, que o velho caráter do homem, oculto por muitos anos dentro dele, pode ser plenamente revelado para que o homem possa conhecê-lo e o faça mudar. Essas coisas são todas a obra prática do Deus encarnado, na qual, falando e executando o juízo de maneira prática, ele alcança os resultados do julgamento sobre o homem pela palavra. Essa é a autoridade do Deus encarnado e o significado da encarnação de Deus. Amém. Amém. Então ele comungou comigo. As palavras de Deus Todo-Poderoso nos mostram que na primeira vez que Deus veio em carne, ele foi crucificado como oferta pelos pecados do homem. Então, ao crer no Senhor, nossos pecados são perdoados. Mas a raiz deles, a nossa natureza pecaminosa, continua em nós. Continuamos pecando e revelando nossa corrupção. Somos arrogantes, egoístas e astutos. Mentimos e enganamos. Somos invejosos e odiosos. Diante de desastres ou quando há adversidades na família, nós nos queixamos, culpamos e julgamos a Deus ou até o enfrentamos. Isso é um fato inegável. Deus é santo. Por isso ninguém impuro pode contemplá-lo. Somos tão imundos e corruptos, pecamos e resistimos a Deus. Como seríamos dignos de entrar no reino de Deus? O Senhor Jesus profetizou que, ao voltar nos últimos dias, ele expressaria verdades e faria obra de julgamento para transformar as pessoas, livrá-las da corrupção, purificá-las e levá-las ao reino de Deus. Sua obra de julgamento dos últimos dias visa purificar e salvar as pessoas. É por isso que ele precisa fazer essa obra na carne. Se o Espírito de Deus julgasse as pessoas, elas não seriam purificadas nem salvas, pois elas são mortais e carnais. E todos nós fomos corrompidos por Satanás. Estamos cheios de caracteres satânicos, imundície e corrupção. Não poderíamos estar perto do Espírito de Deus. Se o Espírito dele nos julgasse diretamente, seríamos destruídos por causa da nossa rebeldia e resistência. E a fala do Espírito de Deus ao homem seria como trovão e relâmpago. Não só não entenderíamos, mas sentiríamos medo. Esse tipo de julgamento do homem não alcançaria seus objetivos. Então, ele me deu um exemplo. Imagine que um passarinho se machuca e nós queremos ajudar. Mas ele tem medo de nós e não nos deixa chegar perto. Porque nós somos diferentes dele. E ele não entende o que dizemos, nem as nossas intenções.
Mas se virássemos um passarinho, poderíamos nos aproximar dele e ajudá-lo. Ele não teria medo, nem resistiria a nós. Da mesma forma, a fim de salvar melhor os humanos corruptos que somos, Deus se torna carne e assume uma aparência externa comum. Ele expressa verdades, expondo nossa rebeldia e corrupção, e nossa natureza de nos opor a Deus. Ele nos mostra o caráter justo dele, para que vejamos que Deus é muito real e vívido. Ele também pode compartilhar conosco claramente suas exigências e vontades e as verdades que deveríamos praticar, mostrando-nos a senda para mudar nosso caráter e ser purificados. Sim, é o único modo de nos salvar da corrupção. Sim. Então, o irmão Wang comungou comigo sobre algo mais. Nos últimos dias, o fato de Deus fazer o julgamento na carne pode revelar melhor as nossas noções de rebeldia. Na primeira vez em que Deus encarnou e veio operar, os fariseus sabiam muito bem que o Senhor Jesus pregava tinha poder e autoridade. Mas eles viram que ele não parecia um grande homem, que ele era o filho de um carpinteiro. O que ele dizia e fazia não se alinhava às suas noções e imaginações. Então, se recusaram a investigar, mas o combateram e o condenaram, e impediram que buscassem a obra de Deus. No fim, fizeram com que o Senhor Jesus fosse crucificado. Nos últimos dias, Deus encarnou de novo para fazer sua obra de julgamento. E porque o modo em que ele veio não está alinhado com nossas noções, nós o delimitamos por sermos arrogantes. Especialmente o clero do mundo religioso está agindo como lacaios de Satanás, espalhando rumores para impedir que investiguem a obra de Deus dos últimos dias. Imagine só, se Deus não tivesse encarnado para fazer essa obra, mas se o Espírito dele viesse para fazer o julgamento, quem ousaria ser tão impertinente com ele? Isso revelaria a corrupção das pessoas? E assim, só Deus na carne pode revelar toda a nossa rebeldia, corrupção e noções sobre Deus. Os que amam a verdade podem reconhecer sua corrupção e essência de sua resistência a Deus por meio de seu julgamento e revelações. No fim, eles são conquistados e purificados por suas palavras. Eles são salvos e entram num lindo destino. Mas os que se agarram às próprias noções e imaginações, que se recusam a aceitar a verdade, mas insistem em lutar contra Deus, serão revelados por Deus como o joio. Eles não só não serão salvos, mas Deus os condenará e amaldiçoará como os fariseus. Assim, o fato de Deus encarnado vir para fazer a obra dele, de julgamento, é cheio de graça e salvação para o homem e da sabedoria de Deus. É uma clara comunhão. É. A comunhão do irmão Wang foi esclarecedora para mim. Lembrei-me da era da lei, quando Javé apareceu e falou aos israelitas no Monte Sinai. Todos ouviram a voz de Deus como se fosse um trovão, e eles se encheram de medo. Disseram a Moisés: "Fala tu conosco e ouviremos, mas não nos fale o Senhor, para que não morramos." Sim, Deus é santo, e nós somos humanos corruptos. Não podemos ter contato direto com o Espírito de Deus. Também me lembrei de que quando soube que o Senhor tinha retornado na carne, eu estava cheio de noções e resistência e fui bem arrogante. Sem investigar, eu supus cegamente que o Senhor não poderia retornar na carne. Blindei a igreja, impedi que investigassem e tentei afastar minha esposa das reuniões. Em que minhas ações foram diferentes das dos fariseus quando resistiram a Jesus? Fui bem arrogante e rebelde. Se o Espírito de Deus fizesse a obra de julgamento, ele certamente me destruiria. Foi quando percebi que o fato de Deus encarnado fazer a obra de julgamento é a melhor salvação de Deus para o homem. Sua confusão foi resolvida. Você ganhou bastante dessa comunhão. Sim, graças a Deus. O irmão Wang comungou outras vezes depois disso e eu li muitas palavras de Deus Todo-Poderoso. As palavras dele me ensinaram os mistérios das encarnações de Deus, os mistérios dos nomes dele e os 3 estágios da obra.
como discernir o Cristo verdadeiro dos falsos, que tipos de pessoas Deus salva e elimina e muito mais. Quanto mais li as palavras dele, melhor eu entendia a obra de Deus e a sua vontade. Muito do que não entendia se tornou claro. Foi bem nutritivo espiritualmente para mim. No coração tive certeza que Deus Todo-Poderoso é o caminho, a verdade e a vida, o único Deus verdadeiro. Só Deus pode expressar a verdade, e Ele é a fonte do sustento necessário na vida. Ele é o Senhor retornado. Graças a Deus. Vir para diante de Deus e aceitar sua salvação é uma bênção imensa. Sim, graças a Deus. Eu me agarrava às palavras literais da Bíblia e delimitava Deus pelas minhas noções e ilusões. Eu não investiguei a nova obra de Deus, mas rejeitava teimosamente o retorno do Senhor. Quase virei uma virgem tola, perdendo minha chance de acolher o Senhor retornado. Se Deus não tivesse me guiado e me salvado a tempo, eu teria sido arruinado pelas minhas noções. Foi graças à misericórdia e salvação de Deus que pude acolher seu retorno. Sou muito grato a Deus. Graças a Deus.